Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então nesta novena, hoje é o 7º dia, nesta 8ª de Ascensão, quando preparamos, estamos na novena de Pentecostes, preparando a vinda do Espírito Santo já neste domingo. E nossa oração no meio desse pavor que assola o mundo com o Covid-19, e já por isso mesmo, nós estamos sentindo, percebendo quanto realmente é próximo o grande castigo sobre a humanidade. E daí é preciso nos orientarmos antes, tem que ser antes. Durante a coisa já não dará mais nada. Agora já estão nos cerceando a comunicação. E quem acredita que não estão cerceando a comunicação, vão no domingo às nossas igrejas ver como se celebra. Naquelas que ainda celebram missa, ver como é. Ou então, se preparem, porque esses meios de comunicação... Então, por tudo isto, talvez este seja de fato a última preparação, a última grande novena de Pentecostes, onde nós podemos mais profundamente impetrar, rezar e pedir o socorro do Divino Espírito Santo sobre tudo o que está acontecendo. E nesse 7º dia, queria afrontar um problema que nós vemos tão presente mesmo nessas redes sociais. Que o povo católico se escandaliza de falar em contra a igreja, se escandaliza de falar em antipapa. O humilde doce Francisco ser um antipapa, como pode? Não! E então vem a grande cartada da fé e o grande argumento para rechaçar tudo aquilo que nós dizemos. Isto é, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E isso não pode acontecer com ela. Isso não pode acontecer com ela. Quer dizer, queridos, o que pode fazer o Espírito Santo? O que de fato pode fazer o Espírito Santo? Olha, já temos visto nessa novena os limites. Também o Espírito Santo tem os seus limites. Então, claro que o máximo que ele pode fazer é justamente esta obra que nós estamos admirando. Acho que foi nas primeiras reflexões que fizemos na novena foi esta, isto é, de como fomos escolhidos pelo Espírito Santo, como é um Pentecostes que nós estamos vivendo, isto é, o fato de existir a igreja remanescente. E a existência da igreja remanescente não é algo que nós inventamos. Isso está no catecismo da igreja. Isso está nas Sagradas Escrituras. Isso é da fé da igreja que no fim do mundo, que no fim dos tempos, a igreja estaria reduzida a um punhado de gente. Então, sim, positivamente, nós devemos dizer que a ação do Espírito Santo é justamente reservar para Deus, reservar para Jesus, ainda sobre a terra, um punhado de homens. Deixe-me dizer ainda melhor também, não só um punhado de homens, porque homens individuais, esparsos pelo mundo inteiro, católicos, certamente nós vamos ter. Mas eu digo, um punhado de comunidades. E de comunidades que realmente estejam, ao menos, podendo celebrar válida
ilicitamente os sacramentos e receber de forma oficial a pregação da igreja, né? A presença de um sacerdote. Isso é só na presença de um sacerdote. Já rebatia essa afirmação de alguns que pensam, não, vamos ficar tranquilos, cada um continuar levando a sua vidinha na sua cidade, na sua paróquia. Não, isso é uma piada, né? Esse argumento é uma piada, porque já hoje, com o Covid-19, não existe mais paróquia, não existe mais diocese, não existe mais igreja universal, porque está tudo fechado. Está tudo fechado. O que eu li é que sequer o Pentecostes Francisco vai celebrar com uma igreja para os fiéis, senão uma celebração reservada. Quer dizer, a realidade é essa. As igrejas foram fechadas. Não existe mais comunidade. Se existe comunidade ainda, são estas de que trato. As pequenas comunidades, os grupos. E para dizer que tem comunidade, um sacerdote no meio. Um sacerdote, ao menos um presbítero no meio. Tem que ter. Então, para celebrar válida e licitamente os sacramentos. Então, quer dizer, não serve essa desculpa. Não serve mesmo. É uma vergonha alguém pensar assim. Uma vergonha. Então, quer dizer, o trabalho do Espírito Santo positivo para esse tempo é justamente de suscitar em toda a parte comunidades com sacerdote. Somos tão poucos, né? E tão poucos estão entendendo isso que estou vos dizendo dos sacerdotes, mesmo aqueles que são da igreja remanescente, mesmo esses, poucos estão entendendo e estão se esforçando por formar uma comunidade de vida mesmo, né? Uma comunidade de vida, que vão atravessar juntos o grande castigo. Muito pouco sacerdote está nesse trabalho. Né? Mesmo entre aqueles que, compreendendo tudo, isso estão pregando e avisando do que está acontecendo, de que existe uma igreja remanescente, etc, etc, etc. Bom, então, esse é o grande trabalho positivo do Espírito Santo. Quanto eu gostaria que muitos sacerdotes, mesmo, né, e sobretudo, claro, os outros, enfim, mas da igreja remanescente compreendessem este ponto, ó, e trabalhassem por refúgio, porque essas comunidades se reunissem em torno a si e estivessem aí para o retorno do Senhor. Então, esse é o trabalho positivo. Nós já tratamos dele nessa nossa novena. Mas há um trabalho, eu diria, negativo do Espírito Santo. E esse trabalho negativo seria de minorar, para defender a igreja remanescente, minorar o quanto possível a ação deletéria, destrutiva da contra-igreja, que está nas mãos do antipapa Francisco. Então, este é um grande trabalho do Divino Espírito Santo. Nós já dissemos, inclusive, que o grande castigo, olha, a interpretação teológica que fazemos do grande castigo, como uma obra de Deus, para não deixar que se complete a destruição da igreja. Para não se deixar que se complete a destruição da igreja. Então, queridos, é preciso compreender que não é porque vivemos no século 20 e 21, não é por causa do progresso que há no mundo, o progresso que há na igreja, enfim, né? Não poderia acontecer de a Santa Igreja ser colocada sob um falso profeta. Veja o absurdo do pensamento. Não, o Espírito Santo não pode deixar isso acontecer.
Como não pode deixar isso acontecer? Por que não? Veja, nós estamos com o 38º. Quer dizer, o Espírito Santo pôde deixar acontecer 37 vezes na história da igreja, já antes. E por que agora? Porque isso não tem lógica. O pensamento não tem lógica. A história da igreja reconhece que houve nela já 37 antipapas. Tivemos a época em que na igreja havia 2 papas. Tivemos época em que na igreja havia até 3 papas. Quer dizer, o Espírito Santo permitiu. Aconteceu. Então por que a nossa época não poderia acontecer? Vejam, queridos, o que nós... É importante o que nós dizíamos ontem, né? A rejeição do Espírito Santo. E vimos isso no mundo e na igreja. E colocávamos o pontificado de Bento XVI como realmente o último, onde a rejeição como que se aglutina, se represa, e ali realmente explode na sua renúncia. Então, mas isso nós vimos, é uma história longa, não é que foi só o pontificado de Bento XVI. Ali a represa estourou, mas ela já vinha acumulando águas há séculos, Por exemplo, hoje queremos falar da máfia de Santa Gallen, que elegeu o antipapa Francisco. Ela já incomodava o pontificado de João Paulo II. Já incomodava o pontificado de João Paulo II. Já esses homens como Daniels, Martini, que se declarava publicamente, era reconhecido publicamente como o inimigo número 1 de João Paulo II, esses cardeais, eles já faziam força contra o pontificado de João Paulo II, na máfia de Santa Gallen, na Suíça. Então, o antipapa Bergoglio já apareceu movido por esta máfia quando da escolha de Bento XVI. Estavam os dois ali, os dois, disputando como que o pontificado. Olha a força que já tinha a máfia de Santa Gallen. Né? É verdade que essa força, digo, para 2013, já tinha recrudescido. Sim, porque Bergoglio, a essas alturas, já estava com 76 anos. Já podia ser emérito. Né? Bispo emérito, já podia, 75 anos é a idade canônica. Então, mas vejam, eles é preciso compreender a comoção que causou na igreja entre os cardeais, que se sentiam responsáveis, a comoção que causou aquela inesperada e súbita e surpreendente renúncia de Bento XVI. Pelo menos para nós, né? Ainda que já tínhamos notícia de um ano antes, já tínhamos notícia de ameaça de que ele seria morto se ele não renunciasse, que se daria para ele somente 1 ano. Foi exatamente 1 ano depois que ele renunciou, né? Quando veio essa notícia. Então, se daria para ele 1 ano para ele. Então, contudo, a comoção foi grande. A comoção da igreja foi grande quando da renúncia de Bento XVI. E isto colocou os cardeais num estado de perplexidade. Né? O que fazer? Quem seria? Para enfrentar essa situação da igreja? Que chega a tal ponto de provocar a renúncia de um papa. Então, as congregações gerais, isto é, aquelas reuniões que acontecem em Roma, amando, né? Porque isso também é preciso compreender.
que a eleição do Papa está regida canonicamente. Há uma lei canônica. Universi Dominiti Gregis. Há uma lei canônica que regula passo a passo as congregações gerais, as reuniões dos cardeais antes do conclave. Aí participam todos, inclusive os velhinhos podem participar, né? Onde eles recebem instruções de um canonista de como deve ser lá dentro depois, no conclave. Se lê para eles, se explica para eles a lei, Universi Dominiti Gregis, se explica para eles, né? Se reflete sobre aquilo, se há palestras, há motivadoras para mostrar a situação da igreja, para mostrar o quanto a direção para o bem da igreja, né? De como o perfil de um papa, como poderia ser, enfim, né? Então são as chamadas as congregações gerais. Acontecem em Roma. Todos os cardeais vão para lá. Então, o clima dessas congregações, podemos imaginar que era realmente de grande perplexidade. Pela renúncia, estavam realmente os cardeais, toda a igreja, quem não viu a saída de Bento XVI naquele helicóptero branco e não se comoveu até as entranhas, né? Até as entranhas. Foi também os cardeais, com certeza, muitos deles. Então, durante justamente esse tempo das congregações gerais, é que, de novo, se ergue a máfia de St. Gallen. Né? Olha, queridos, nós temos confissão de um deles de dizer que já eram 11. Aqueles que, durante a congregação, tinham se acertado e trabalhavam por Bergoglio. Temos também a confissão de um embaixador e de um nobre romano, embaixador inglês e um nobre romano, né, de que acolheram, de que trabalharam eles também, né, se uniram a esses cardeais. Nós temos a biografia e um vídeo do próprio cardeal emérito, né, de Bruxelas, o Daniels, Godofredo Daniels. E na biografia dele, escrita por 2 jornalistas, se conta da existência da máfia de St. Gallen, de como trabalhou antes para eleger Bergoglio já no conclave de 2003, né? 2005, e agora 2013. Né? Então, aquele cardeal McCarrick, que depois foi reduzido a leigo, né? Que era um dos queridinhos de Francisco, este cardeal, eu ouvi ele fazendo sermão em Washington, né? E ali no sermão dizendo, confessando, né? Toda a força que fez a equipe para eleger Bergoglio. E isso está combinado pela lei. A Universi Dominiti Gregis combina de nulidade. Nulidade. E é nula a eleição e todos os atos subsequentes do falso Papa são nulos. A lei diz isso nítida, claramente. Então, temos outras irregularidades lá durante o conclave que depois vieram à luz. Né? Vieram à luz. Bom, uma delas dá conta de que um dos principais, inclusive nos primeiros escrutínios, ele estava à frente de Bergoglio, Angelo Scala.
estava na frente de Bergoglio como candidato e chegou a sair no jornal da CEI, da Conferência Episcopal Italiana, que ele teria sido elegido como Papa. Olha. E depois também saiu de que Bergoglio foi eleito no 5º escrutínio daquele dia, o segundo, mas a Universidade Dominici Gregis, a lei, só permite 4 escrutínios cada dia. Só 4. Dizem que alguém colocou 2 votos a mais em branco ali para atrapalhar a contagem. Mas a lei prevê que mesmo assim não pode haver um 5º escrutínio no dia. Ele torna nulo. Então, quer dizer, não há dúvida nenhuma que esses bispos já entraram, esses cardeais já entraram com a carta marcada, o que é expressamente proibido pela lei. Torna inválida, nula a eleição, inválidos os provimentos todos do antipapa. Quer dizer, Francisco é o 38º antipapa. Não fora isso, queridos, não fora isso antes, durante, temos agora o depois do conclave. Onde as ações deste homem são contra a igreja. Todas as ações desse homem são para anular, para matar a igreja. É só fiasco. Veja, uma das primeiras providências do antipapa foi reunir ali os G8, que eram 9, né? Os C8, na verdade, os C8. Os 8 cardeais que deviam fazer uma nova lei para a Cúria Romana, uma nova lei para reger a Igreja Universal. Né? E 7 anos apresentaram aí um esboço de lei, mas foi tão criticado, que não se resolveu ainda. E era uma das coisas que se gritavam nas congregações gerais que devia acontecer, né? Essa reforma da Cúria. Outro problema gravíssimo era o do IOR, do Banco Vaticano. E só tivemos escândalo durante o antipontificado de Bergoglio. Só tivemos escândalo em torno disso, escândalos financeiros, econômicos. Agora o Vaticano está com uma das mais baixas rendas jamais vista na sua história. Pell, aquele cardeal que depois foi acusado como tendo ocultado e silenciado sobre a pedofilia e que fazia parte do C8 desde o início e que se voltou contra Francisco, inclusive acusando ele daquilo de que falaremos amanhã, isso é dele não só ser antipapa, mas ser também um anticristo, ele diz um anticristo. Né? Então, esse cardeal, ele estava ali no comando disso e se desgastou com Francisco. Para não falar na China, e para não falar em outros documentos que abordaremos amanhã, quando tratarmos ele como o falso profeta. Mas hoje, queria mostrar para vocês quanto de fato Bergoglio é o 38º antipapa que já aconteceu na igreja. Quanto de fato a sua eleição foi nula e quanto todos os seus provimentos, suas leis, seus atos são inválidos. Inválidos. Tudo que esse homem faça carece de validade. E somente um sucessor, um legítimo, poderia revalidar tudo o que esse homem faz. Então, são 7 anos
de desfiguração da Santa Igreja Católica, de destruição da Santa Igreja Católica. É impossível não ver. Impossível não ver. É certo que aquilo que nós estamos hoje vivendo, né, é algo que supera toda a história da igreja. Tudo isso, quer dizer, nesses 7 anos, tudo que vivemos supera toda a história da igreja. Jamais passamos. É algo realmente inaudito. Quando querem comparar Bergoglio a outros antipapas e outros papas que não foram talvez tão felizes na sua gestão, eu digo, não, espera, para lá. Vejam, e esse é um ponto muito importante de a gente reconhecer. Quer dizer, todos os antipapas anteriores amavam a Santa Igreja Católica e se aferravam ao papado porque pensavam que eles eram o Papa legítimo e tinham medo de, abdicando, entregar a Igreja nas mãos de inimigos. Na mão de inimigos. E quantos, de fato, abdicaram depois, porque conhecerem que não eram papas legítimos, e outros porque entendiam que era para o bem, para a paz da igreja. E não foi isso em um dia, 2. Foram anos de antipontificado desses litígios, anos se levavam. Não é só agora que atravessamos os 7 anos. Então, esta é a grande diferença. Em Bergoglio, a gente vê que ele tem ódio. Ele odeia a igreja, odeia as famílias, odeia os sacerdotes, odeia a vida para o aborto, odeia as nações porque ele quer o comunismo. Este homem, o que fez na China, e ainda agora, recente, ele disse que um bom católico chinês é aquele que obedece ao Partido Comunista. Agora, de recente, ainda, com tudo que nós estamos sabendo que vem da China, ele ainda é capaz de dizer isto. Assim como ele tem dito que... Bom, mas isso é para amanhã. Então, queridos, são 7 anos de destruição da Santa Igreja. Não há duvidar. Eu não entendo como padres, bispos, cardeais, para citar 2, Burke e Sarah, ainda recomendam a ele como nosso Papa. E recentemente, Sarah veio de novo com esta. Quer dizer, não dá para entender, eu classifico como um mistério da iniquidade, que o próprio Bento XVI nolo recomende como Papa legítimo. Quantas vezes nesses anos, só para citar um exemplo, tem outros, não? Bento XVI recebeu Francisco como Papa que lhe apresentava os novos cardeais. Eu acho inconcebível essa atitude de Bento XVI. Inconcebível. Bento XVI, na homenagem que foi lá receber os cumprimentos de Francisco por ocasião do seu aniversário, tirou para ele o solidéu. Como se Francisco... Ele tem escrito, declarado aos seus entrevistadores que Francisco é o Papa legítimo. Sai isso da boca de Bento XVI. Quer dizer, é algo que realmente é inconcebível que estes homens, grandes teólogos, não consigam enxergar que Francisco está destruindo a igreja. Que ele, com todas estas provas da invalidade daquele conclave, não se acorda. Sim, saiu uma palavra de Burke dizendo que poderia ser inválida a sua eleição, mas alguém se manifestou, não sei se Miller, enfim, mas ninguém com a energia suficiente para afrontar este homem.
Se vocês recorrerem aos meus sermões antigos, né, do tempo do início do antipontificado, digo, quando ao menos saiu o Amores da Letícia, então ali verão como eu realmente afronto o problema canonicamente e dou as pistas daquilo que cardeais, para não falar em Bento XVI, podiam fazer, se reconhecessem, se confessassem, se fossem às claras dizer de que Francisco é um antipapa. Mas vejam, queridos, é a hora das trevas. Esta é a hora das trevas. O que Jesus fez quando se moveu aquele processo contra ele? Silêncio. Silêncio. Deixou que acontecesse. Aquilo era para a redenção da humanidade. Ele precisava se cumprir. É um leitmotiv constante nas Escrituras. Elas precisavam ser cumpridas. É preciso que se cumpram as Escrituras. Nós temos Escrituras também para este nosso tempo. E elas precisam se cumprir. E é por isso que o Espírito Santo não pode fazer nada. Não consegue penetrar no coração destes homens. Nem de Bento XVI, nem dos cardeais, nem dos bispos, nem dos padres. Muitos deles, muitos fiéis. Movimento. Não consegue, não consegue. O que o Divino Espírito Santo consegue fazer é ainda mover alguns para tomarem consciência e se constituírem como igreja remanescente. E outros menos ainda para trabalharem, num refúgio, estarem aí como igreja, celebrando válida e licitamente os sacramentos até ao retorno de Jesus. Esse é o trabalho que o Espírito Santo pode fazer. É até aí que ele pode ir. E nós precisamos pedir a ele, humildemente, que nos integre também neste serviço que ele pode prestar à igreja e à humanidade. Porque o resto está perdido. E a cada dia nós vemos quanto mais realmente o resto está perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.